That's one small step for man, one giant leap for mankind. Columbia, this is Houston, AOS, over. Houston, Columbia on the high gain, over. Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene. That's all right, I don't mind a bit. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the lunar Flag up surface. now. Será mesmo que o homem já pisou na Lua? Bom dia! O meu nome é João Lucas e este é o nosso Café com Filosofia. Todas as sextas-feiras às 6 horas da manhã para abrilhantar e fortalecer o seu final de semana. Hoje a sua sexta-feira ganha uma dimensão histórica que não podemos ignorar. A NASA quebra uma dormência de mais de meio século e lança a humanidade de volta à Lua. O convite de hoje é um mergulho neste evento, não com os olhos da ciência, mas à luz da filosofia. Para tanto, precisamos começar suspendendo a nossa incredulidade e aceitando a magnitude de que estamos vivenciando nesta última quarta-feira. O que leva a espécie humana a arriscar a própria existência, a queimar os recursos do seu planeta para tocar o rosto do silêncio divino? Esta certamente não é uma pergunta simples. Ela nos arrasta para o centro da condição humana. Estamos diante de um feito que rompe barreiras ao tempo. Filosoficamente, este lançamento é a reafirmação de que o nosso destino não está necessariamente presa a uma gravidade que nos gerou. É um ato de rebeldia contra a nossa própria finitude. E para entendermos a profundidade do que está acontecendo, precisamos tecer uma ponte, uma interface sutil e complexa entre o antigo e o moderno. Precisamos dialogar com a mitologia grega e confrontá-la com a realidade nua e crua do ano de 1969. Vamos voltar no tempo muito antes de existirem foguetes. Vem comigo. Na Grécia Antiga, a Lua não era um astro geológico. Era Selene ou Ártemis, em seu aspecto virginal e caçador. Selene era a deusa que conduzia a carruagem prateada através da noite, vigiando os sonhos, os amantes e os loucos. Aqui a Lua era o reino do inalcançável, do sagrado. Existe uma ordem cósmica, uma separação nítida entre o mundo dos mortais, que era a Terra, e o mundo do divino, que era o céu. A Lua era o limite. Tocá-la era uma arrogância, uma insolência imperdoável. Os deuses puniriam a ousadia humana. Lembremos de Ícaro, que tentou voar perto do Sol e pagou com a própria vida. A Lua, por sua vez, era a irmã distante e intocável, observando a nossa pequenez com os olhos de prata. No entanto, em julho de 1969, o mito colidiu violentamente com a razão iluminista. Quando Neil Armstrong pisou no solo lunar, ele não encontrou a deusa Selene, ele não encontrou ninfas, nem espíritos e nem um homem na lua das cantigas de ninar. O que ele encontrou? Um deserto cinzento, silencioso, poeirento e estéril. Aqui reside o primeiro grande ponto da angústia filosófica. A ciência matou a deusa lunar, mas paradoxalmente não conseguiu matar o encantamento. Pelo contrário, ao confirmar que a Lua é apenas pedra, a humanidade percebeu pela primeira vez na história que a Terra é uma joia azul, frágil e solitária no vácuo absoluto. A ciência desmistificou o astro, mas mistificou a nossa própria existência. E o que descobrimos com isso? Descobrimos que o sagrado não está lá em cima, mas aqui embaixo, na fina membrana da vida que nos cobre. Trocamos a adoração pela distância, pela reverência e pela proximidade.
Mas não podemos falar do retorno à Lua sem enfrentar o fantasma que ronda a modernidade. O mito contemporâneo de que a alunissagem de 1969 foi uma montagem, uma farsa cinematográfica. E por que parcela significante da humanidade se recusa a acreditar no passo gigantesco dado pela nossa espécie? Uma análise filosófica sólida sobre os argumentos da dúvida e a gênese do mito, utilizando os conceitos da epistemologia, da filosofia e da tecnologia e também da sociologia do conhecimento. Podemos chegar a argumentos contra o pouso da Lua quando elevamos a um nível filosófico, não se tratando apenas de fotos e sombras, mas da natureza do conhecimento e da relação do homem com a realidade imediata. Dentre estes, encontra-se o filósofo Jean Baudrillard. Aqui, ele argumenta que a viagem à Lua não precisou acontecer fisicamente. Isso porque, na era da mídia, o simulacro tornou-se mais real que o próprio evento. Entenda, se a experiência humana é hoje inteiramente mediada por telas e transmissões, não há diferença epistemológica entre ver uma transmissão ao vivo de um evento real e uma transmissão de uma encenação perfeita. Veja, quantos de nós acompanhamos o lançamento da nave tripulada para a Lua no dia de ontem? Não são apenas fotos ou realidade simulada. Se o objeto era demonstrar supremacia tecnológica, a imagem do astronauta na Lua cumpriu a sua função, independentemente da física do evento. A verdade tornou-se o que é transmitido e não mais o que é vivido. Do ponto de vista de Karl Popper e David Hume, à luz da teoria do conhecimento, o cético argumenta que a confiança no pouso lunar baseia-se em um argumento de autoridade e não de evidência direta. Ou seja, nenhum cidadão comum pode verificar empiricamente a ida à Lua. Assim, confia-se cegamente nas instituições. Aqui, a filosofia cética nos questiona: por que devemos confiar na autoridade estatal em detrimento das nossas próprias intuições? A Lua, culturalmente, é um corpo celestial inalcançável. A ideia de carne e osso pisando nela viola a intuição primata. Assim, o argumento que sustenta, sem verificação pessoal independente, aceitar o fato é um ato de fé, não de razão. Na visão de Heidegger, a tecnologia em 1969 não teria alcançado o domínio necessário para vencer a hostilidade do vácuo e da radiação cósmica. Aqui existe um argumento de probabilidade indutiva. A tecnologia falha frequentemente, como por exemplo os carros quebram, os aviões caem. Acreditar, portanto, que uma máquina complexa, construída com válvulas e menos poder de processamento que uma calculadora moderna, funcionou perfeitamente em todas as missões Apollo, sem morte na superfície, exige suspensão da dúvida que vai contra a experiência empírica da falibilidade humana. O argumento filosófico aqui é o da soberba. O homem deseja ser Deus, mas a natureza o impede. O pouso na Lua seria uma narrativa para encobrir essa limitação existencial. Então, aqui um questionamento no mínimo aceitável. Se a ciência afirma que fomos, por que o mito da falsificação é tão robusto? A filosofia e a sociologia oferecem explicações profundas para a necessidade humana de acreditar na fraude. O mito da fraude serve para reencantar o mundo. Ao negar que o homem pisou na Lua, negamos o sagrado. Negamos que este sagrado foi contaminado pela corrida espacial, ou seja, pela Guerra Fria. É uma defesa psicológica inconsciente para manter o céu como um lugar intocável, protegendo o homem moderno da sensação de que não há mais mistérios, apenas engenharia. Vivemos na pós-modernidade, caracterizada pela desconfiança nas metanarrativas.
as grandes histórias contadas pelo Estado, pela Igreja, pela ciência, para justificar a verdade. A ida à Lua é o ápice do grande relato, do progresso científico e do triunfo do capitalismo democrático sobre o comunismo. O mito da conspiração floresce porque a sociedade pós-moderna recusa-se a acreditar em verdades absolutas vindas de poderes institucionais. Acreditar na conspiração é, paradoxalmente, uma forma de exercer o pensamento crítico contra um dogmatismo oficial. É uma revolta contra a autoridade epistêmica. A construção do mito da fraude funciona como uma alegoria política sobre a manipulação da mídia. Mas você deve se perguntar por quê. O contexto histórico vital da década de 1960 foi marcada pela Guerra do Vietnã, pelo escândalo de Watergate e pelos movimentos dos direitos civis. O governo mentiu ao povo repetidamente. O mito de que a Lua foi uma montagem serve como uma metáfora geral de que o Estado é capaz de fabricar qualquer realidade para controlar as massas. E não fomos à Lua não é sobre astronomia, é sobre política. É a crença de que se eles podem mentir sobre a guerra, podem mentir sobre tudo. Mas atenção! Existe um conforto cognitivo em ser cético esclarecido em um mar de ovelhas. O mito persiste porque ele confere uma identidade de superioridade intelectual ao crente na teoria da conspiração. Filosoficamente, isso liga-se ao conceito que trata Sartre. Ele diz que o indivíduo recusa a realidade complexa e difícil em favor de uma realidade simplificada e dramática, onde ele é aquele que vê a verdade que os outros não veem. E agora, 54 anos depois, por que voltar? Qual o sentido de ocupar aquele deserto novamente? Diferentemente da corrida espacial da Guerra Fria, que era uma disputa de ego entre superpotências ideológicas, esta nova missão, batizada poeticamente de Artemis, a irmã gêmea de Apolo e deusa da Lua, tem uma motivação profundamente existencial, a sobrevivência. Estamos entrando em uma era onde a filosofia encontra a tecnologia na encruzilhada do destino. A missão Artemis não é apenas uma visita, é um prelúdio da permanência. A ciência nos diz que precisamos testar tecnologias de sobrevivência em ambiente hostil, porque a Terra, eventualmente, poderá não ser suficiente. A Lua é o nosso treino para Marte. Se falharmos lá, não chegaremos a lugar nenhum. Lembremos a materialização da vontade e da potência em Nietzsche. Não aceitamos mais o destino que nos foi dado. Queremos criar o nosso próprio habitat. Para além disso, a verdade científica que o mito escondia é que a Lua é rica. Há gelo nos polos lunares, a água, o elemento de vida. Estamos descobrindo que o mundo morto é, na verdade, um posto de combustível cósmico, um recurso inesgotável que permitirá, quem sabe, escapar da nossa finitude biológica. E há ainda outra camada talvez mais poética de todas. Na face oculta da Lua, aquela que nunca vemos daqui, longe do ruído radiofônico da nossa civilização, podemos instalar telescópios que verão o universo como ele era antes das primeiras estrelas nascerem. Estamos olhando para um passado absoluto, buscando a origem de tudo e de todos. É uma tentativa de voltar ao início, de entender de onde viemos, para saber para onde vamos. No entanto, essa obsessão pela expansão nos traz um alerta importante. Ao transformarmos a Lua em um território a ser conquistado, minerado e colonizado, corremos o risco de perder a capacidade de contemplação. Estamos transformando o sublime em commodity. A mitologia grega nos ensinou
a venerar a distância. A ciência moderna nos ensina a dominar o distante. A missão de hoje não é apenas uma viagem espacial, é uma catarse coletiva. Após mais de 50 anos focados para baixo, presos em telas e nos nossos próprios umbigos, levantamos a cabeça novamente. A mitologia grega nos ensina que o orgulho precedia a queda, mas a ciência moderna nos ensina que a ousadia precede a evolução. Hoje fundimos Selene e NASA. Reconhecemos que, embora a Lua não seja uma deusa, ela é um portal necessário para o nosso próximo degrau na escala da evolução. Mas um último questionamento importante certamente já apareceu na sua cabeça. Ao transformarmos a Lua em um mito inalcançável e em um território a ser conquistado, estamos perdendo a nossa capacidade de sonhar ou estamos finalmente aprendendo a realizar os nossos sonhos? A resposta a essa pergunta de fato define quem somos. Pense nisso e eu fico por aqui. Eu espero você na nossa próxima sexta-feira com o nosso Café com Filosofia. 10, 9, 8, 7, RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1, booster ignition, and liftoff. The crew of Artemis II now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. Good roll pitch. Roger, roll pitch. Houston, now controlling the flight of Integrity on the Artemis II mission around the moon. Integrity, AMT high. AMT high. On time, passing 30 seconds into the flights. Integrity passes the alternate MECO. Target milestone. Mission Control Houston, seeing good performance of the 4 main engine.